Oi, tô super animada em começar essa série de vídeos aqui para esse canal, que a gente tá retomando, lançando esse projeto com muito carinho, então tô super animada. Vou tentar ser breve, porque eu sei que o tempo de todo mundo é contado, mas o bom, eu falo que hoje em dia a velocidade 1.5 aí do YouTube dá para você ouvir no trânsito, dá para render bastante. E como eu expliquei, né, já o nosso intuito aqui é compartilhar a nossa jornada de estudos para, quem sabe, nesse processo, ajudar outras famílias na busca da harmonia no lar, na melhora da nossa vida intelectual e da nossa vida espiritual. E hoje eu vou falar de um tema que eu acho que é, assim, fundamental, que são as virtudes. Nós vamos fazer uma breve introdução sobre as virtudes, depois a ideia é explorar um pouco mais esse assunto aqui, né, trazendo para a prática, para a gente edificar a nossa família nesse universo. E esse tema das virtudes, já entrando, né, é um tema que hoje em dia ficou agora super na moda isso, né, falar sobre virtudes. Mas até um tempo atrás não tinha tanta informação sobre isso, então é muito legal que hoje tenha, mas para a gente tentar trazer isso mais para a prática, né, mais para o nosso dia a dia. Então, como educar os nossos filhos na virtude, como ser uma boa esposa. E para isso a gente precisa se formar, a gente precisa entender. E pensar também, como eu falei, ok, como que eu coloco isso em prática, que é a ideia do Tertúlia de Família, né? Trazer conteúdos mais teóricos, mas também super práticos para aplicar no nosso dia a dia. Então, eu vou começar falando das virtudes, que é um tema que ele precisa ser dividido, porque tem sempre muita coisa para falar. É muito importante para a nossa vida de fé, a gente estar atento à virtude, o que são e o quanto são importantes para a nossa vida, especialmente nos dias de hoje. Então, eu estou sempre aqui com as minhas anotações e vou compartilhando com vocês. Então, eu acredito que nós temos literalmente o dever de resgatar a vida virtuosa que foi tanto perdida. Fora que depois do pecado original, né, o homem ele passa a realmente ter que lutar para combater a inclinação que a gente tem para o mal. Então, para a gente começar a entender isso, vamos pensar assim, como eu falei, é uma breve introdução, é um tema riquíssimo, né? Então daria para ficar aqui 1h30 falando só sobre isso, que não é o caso. Mas para a gente começar a entender sobre virtudes, a gente precisa pensar que um animal, por exemplo, ele já nasce sabendo tudo que ele precisa ser. Diferente da gente, que precisa percorrer um caminho, né? Nós, seres humanos, a gente tem esse caminho a ser percorrido. Como assim? A vaca, por exemplo, ela não pergunta o que eu vou ser quando eu crescer. A vaca já alcançou tudo que ela tinha para alcançar, né? Ela já alcançou o que ela é. Se ela tiver ali capim, uma água, uma fêmea ou um macho por perto, pronto, é um touro ou uma vaca feliz, ela já está na sua plenitude. Nós, seres humanos, não somos assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Portanto, quando a gente faz algo que nos aproxima da felicidade, a gente chama isso de bem, e o mal é o que nos afasta. Bem simples assim. E não é algo assim, olha, mas para mim esse é o bem e pro outro é outro bem. Não, o que faz mal para mim faz mal pro outro. Isso é algo bem objetivo. Portanto, quando a gente diz que Deus é o sumo bem, é porque Ele também é que nos dá essa felicidade plena, né? Então a gente fala que Deus é o sumo bem. E aí vem a pergunta: o que eu devo fazer para chegar lá, então, né? Quais são os meios? Muitas coisas a gente vem falando por aqui por causa do canal, né? Mas primeiro, conhecer Deus para amá-lo. Jesus é a verdade que veio para revelar a verdade sobre esse bem, sobre esse sumo bem. E aí depois nós temos outros caminhos dentro da revelação que também nos ajudam a entender esse caminho, esse meio que a gente vai percorrer. Os próprios mandamentos, os sacramentos que são presentes enormes que Deus nos dá, que depois eu quero trazer mais aqui também, que são a base de tudo, que são graças que Deus nos dá para dar força para nós, para nos santificar.
E aí nós temos os bons hábitos. Os bons hábitos. E temos, então, a vida virtuosa. Então, vamos pensar um pouquinho na definição de virtude, que eu acho que é muito interessante para a gente começar esse overview aqui. Segundo o catecismo, a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só a praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa tende ao bem, persegue e o escolhe na prática. Então, a virtude, ela decorre, gente, da própria natureza humana e por isso que ela é necessária. E aqui é interessante a gente pensar uma coisa que eu sempre retomo, assim, sempre falo para mim mesma e também quando estou dando aula, né? A nossa alma, ela passa a vida toda ansiando pela eternidade. Ela passa a vida toda ansiando pelo céu. A gente tem esse desejo de eternidade. Por isso que é tão natural associarmos uma vida virtuosa à felicidade. É uma coisa intrínseca praticamente à natureza. Depois, a gente vai entender que Deus infunde virtudes na nossa alma, mas elas são decorrentes da natureza humana, porque todos os homens têm as suas paixões. Então, retomando, né? Os outros animais, eles possuem sentidos mais aguçados. Então, eles são super afetados por estímulos que acontecem fora deles, que são inclinações. Então, eles são super suscetíveis a essas paixões que geram uma atração ou uma repulsa. Por exemplo, quando a gente pega um cachorro, né, que é um animal que a gente convive bastante, a gente consegue perceber claramente isso, né? Um cachorro, quando a gente vai ensinar o nosso cachorro, educá-lo, nada mais é do que direcionar essas paixões. E nós vamos fazer isso porque os animais, no geral, eles agem segundo essas paixões. Então, se o cachorro vê um pedaço de carne, ele tem aquela tendência muito instintiva a já ir correndo pegar essa recompensa, né? Pegar esse prazer. Então, quando a gente vai educá-lo, nada mais é do que direcionar essas paixões. E aí vem essa diferença para o homem. Nós temos paixões como os animais, nós temos esses instintos, porém, nós não somos determinados por essas paixões, porque pela razão nós conseguimos agir contra essas paixões. Então, o homem consegue agir e adquirir hábitos que direcionam ele para o bem. Nós, homens, conseguimos, portanto, digamos assim, melhorar a nossa alma e se direcionar para o bem, para o sumo bem, que é Deus. E olha só que interessante, a maturidade do homem se mede pela forma que ele domina suas paixões. Quanto mais você consegue estar longe dos vícios, mais maduro você é. Então, tem uma frase muito conhecida, né, que muita gente usa quando vai falar sobre virtudes e estudar sobre virtudes, que é: o homem imaturo, ele é escravo das suas paixões. E o homem maduro é senhor de si mesmo. Quando o homem perde a maturidade, ele tende a se comportar, portanto, como um animal, escravo dos seus instintos. Então, como eu faço, portanto, para me tornar senhor de si mesmo, encontrar o bem e melhorar a minha alma? Essa é a chave de tudo, né? Pensar nessa pergunta: como eu faço para me tornar senhor de mim mesma? Eu preciso me afastar das minhas más inclinações e desenvolver hábitos que me levam ao bem. E aí, esses hábitos que me levam ao bem são as virtudes, e o que me afasta são os vícios. As virtudes, elas são indispensáveis para uma vida boa em sociedade, né? Se você não tiver isso, você tem uma sociedade doente. E aí nós temos dois tipos de virtudes, né? Nós temos as que são infundidas em nós no batismo, as virtudes cardeais, que dizem respeito às coisas e às pessoas em relação a Deus. Elas são o coração das outras virtudes. E nós temos as virtudes teologais, que nos levam a conhecer e a amar a Deus. As virtudes teologais são a temperança, a fortaleza, a justiça e a prudência. Aqui, gente, de novo, né? Tô passando, assim, um geralzão das virtudes, porque depois nós temos as virtudes humanas que são decorrentes dessas, e aí temos uma grande
uma infinidade aí de virtudes, né, para abordar. São Tomás coloca uma hierarquia para essas virtudes. E é interessante porque nessa hierarquia, a prudência, por exemplo, é a virtude mais elevada, digamos assim. E a temperança é uma virtude mais. Como uma virtude que a gente tá sempre precisando mais rápido, assim, uma virtude mais imediata. Então, assim, resumindo bem resumido, a temperança, ela é dominar os sentidos. Então, exemplos básicos que a gente pode pensar, né? Não mentir, seguir um pouco o que é a lei natural, então o que é o bem, o que é o mal. Depois nós temos a justiça, que é dar o que lhe é devido. Então, também é seguir a lei natural, me sacrificar pela verdade, mesmo que me custe. A fortaleza é a segurança para fazermos o que é preciso, apesar das dificuldades. Então, é aguentar essas dificuldades. E a prudência é saber escolher os meios adequados para o bem, julgar retamente. Por isso, então, que, né, quando a gente fala aqui que São Tomás coloca a prudência como a mais elevada, é porque é como se ela realmente levasse em consideração todas as outras, né? Porque a gente está pensando os meios adequados para chegar nesse bem, né? E aí nós temos as virtudes teologais, que são a fé, a esperança e caridade. Quando a gente pensa nessa definição também das teologais, é interessante, porque nós temos que a fé é crermos em todas as verdades reveladas. A caridade é a virtude pela qual amamos a Deus. E a esperança é a confiança na bondade divina. E aí, nessas 4 virtudes que a gente falou, né? Então, a temperança, a justiça, a fortaleza e a prudência, nós encontramos as sementes das demais. Então, essas virtudes são sobrenaturais, elas são graça, e só é possível aumentá-las e crescer nelas mediante a ação de Deus mesmo. Só que esse aumento, ele é concedido por Deus em proporção à bondade moral das nossas ações. E aí nós temos as virtudes adquiridas por hábitos bons, que são as virtudes naturais, que são essas que são que a fonte, né, que estão nessas 4 virtudes que a gente comentou. Desculpa. E aí, essas virtudes, elas estão... A gente poderia citar, né? Por exemplo, a virtude da ordem, a virtude da generosidade, a virtude da paciência, enfim. Todas essas virtudes que a ideia é a gente depois explorar mais aqui. E o mais interessante é que onde a gente encontra a fonte de tudo isso? Na igreja, né? A grande fonte da vida virtuosa está na nossa Igreja Católica. Então, aqui foi só realmente uma ideia geral para a gente deixar esse vídeo aqui salvo do que são as virtudes na teoria e agora vamos falar mais na prática.